podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um podcast aqui, saindo do forno. Hoje eu tô aqui com uma pessoa brilhante, tem uma mensagem também magnífica, né? Conheço pouco tempo, estamos juntos aí num projeto aí que a gente vai lançar esse ano agora, em dezembro, É né? verdade, 8 de dezembro. Esse projeto vai arrebentar, né, É Danilo? verdade, 8 de Com dezembro. quem que eu tô tá na aqui? pista. Danilo Rodrigues, né? Ele é uma autoridade na consultoria imobiliária, tá contando um histórico impressionante de mais de 500 operações bem-sucedidas que abrange compra, venda e investimento. E operações também estruturadas de crédito, como hold de imobiliária e uma que destaca na atuação do segmento de leilão imóveis também, né? Você trabalha também com leilão, né? Leilão de imóveis. Que legal. E além de diversas consultorias imobiliárias, também é curador de conteúdo imobiliário nas redes sociais. Da corretoria, é isso mesmo? Correteria. Correteria. Exato. O que é a correteria, Danilo? Cara, a correteria ela começou com um projeto social meu. Que Legal. em um determinado momento da minha vida eu falei, cara, eu vou começar a orientar as pessoas, porque o pessoal do mercado imobiliário já tem uma instrução. Porém, aquela pessoa mais simples da sociedade, ela não sabe muito do processo imobiliário. E eu era muito demandado a respeito de dúvidas técnicas por pessoas que não são do mercado imobiliário. Então eu decidi, eu vou criar uma rede social onde eu vou falar para as pessoas que não são do mercado imobiliário. O que aconteceu é que acabou que muita gente do mercado imobiliário também se alimenta e interage comigo através da correteria. Então, a correteria hoje é meu principal cartão de visita. A gente fala sobre vários assuntos diferentes em todas as redes sociais. Então, é só você digitar correteria em qualquer rede social e aí você vai poder ter acesso aí a todo o material que eu crio do mercado imobiliário lá. Então ele compartilha seu vasto conhecimento lá, oferecendo orientações valiosas para aqueles que buscam adentrar no universo dos imóveis. Danilo também é um mentor dedicado, influenciado positivamente a trajetória de corretores e profissionais do setor imobiliário. Ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do sucesso de dezenas de profissionais, inclusive até a Lídia que passou aqui, você foi um dos mentores dela, Exato. incluindo corretores, gerentes, coordenadores de parceria. Hoje, ele se une no partilhar sua experiência com insights, estará fornecendo informações cruciais sobre oportunidades do setor imobiliário, visando impactar positivamente a carreira de profissionais que nos acompanham. Então eu vou deixar agora com o Danilo, eu queria que ele falasse sobre as empresas dele. Eu sei que ele é um empresário nato, tem várias empresas, está atuando no mercado imobiliário, Sim. cuida de uma house hoje, uma incorporadora que está nascendo também. Nascendo, exatamente, a Miraus. A Miraus, né? Exato. A gente está com muita expectativa dessa incorporadora, né? Nesse lançamento. Exato, A exato. gente está com o time lá, full time lá, trabalhando. Fala um pouquinho, Danilo. Fique à vontade aí, seja Show. bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade da conversa. É extremamente enriquecedor estar aqui, né? Quando você tem uma determinada nível de conhecimento, você valoriza mais estar na presença e interagir com pessoas que também têm conhecimento, pessoas de um nível técnico elevado. E para mim é isso que está acontecendo aqui agora. Entendeu? Legal. A oportunidade da conversa é maravilhosa. Interagir também com a sua audiência, né? Seja através dos comentários, saber a opinião das pessoas sobre tudo que a gente vai falar aqui nessa conversa. Poxa, quem é o Danilo Rodrigues? Danilo Rodrigues é um profissional que está completando aí 15 anos no mercado imobiliário, né? Que sentiu e sente aí todas as dores, todas as situações que os profissionais passam. Tenho experiência como corretor de imóveis, tenho experiência como gerente de equipe, como diretor comercial, né? Coordenador de parcerias, que foi uma experiência assim, maravilhosa, que me permitiu ter um contato gigantesco com esse universo imobiliário diversificado, né? Depois eu me tornei empresário e enveredei e fui por uma determinada área que eu recomendo que os profissionais olhem com carinho, porque muita gente não pensa nisso, que é a consultoria, de fato, né? A maior parte dos corretores acredita que só existe a intermediação imobiliária no universo imobiliário. Sim. Mas não, existe um nicho de consultoria. É bem abrangente, né, Danilo? Exatamente. O leque é grande, né? O leque é muito grande e existe muita possibilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma imobiliária que atua em determinados bairros aqui de São Paulo, focada em vendas de apartamento de 500 mil a 2 milhões, ok? Os bairros são Granja, Chácara e Brooklyn. Granja Julieta, Chácara e Brooklyn. Bem nichado, 3 bairros só. Exatamente, por foco. Eu tenho a minha consultoria,
que é onde eu atendo pessoas, famílias e empresas em assuntos relacionados à decisão a respeito de imóveis, problema, regularização de área, avaliação e perícia judicial, o home equity e operações estruturadas de crédito utilizando o imóvel como garantia, né? Holding, tanto empresarial quanto familiar, literalmente, né? Que é a pessoa ter um planejamento para os seus imóveis, a família Essa questão ter... de holding empresarial, depois a gente vai entrar nisso, porque é Sim, importante até para os ouvintes, até para os corretores que estão aí no dia a dia, principalmente você que trabalha com muito investidor, você precisa ter isso em ter o mente no conhecimento de coração, holding. ter conhecimento de holding. Porque isso é para proteger ativos, os bens, né? E é Exatamente. bem legal. Estratégia tributária também. A gente vai entrar Sim. mais sobre isso, mas só dando uma síntese. Hoje a gente tem um trabalho de aconselhamento da indecisão a respeito de imóveis. Então, por exemplo, a gente tem famílias que estão fora do Brasil com imóveis aqui. O que fazer, como fazer, entendeu? A gente tem pessoas que querem fazer investimentos segmentados, por exemplo, famílias De que uma querem... demanda, né? De sobre apartamento short stay, não sei. Exatamente, né? Existem pessoas que não têm propriedade para tomar decisões, como por exemplo, poxa, eu tenho esse imóvel, a situação dele é esse, o que é melhor para mim? Manter esse imóvel investido, etc. Então a gente entrou num nicho onde eu não estou vendendo para esse cara. Então eu tenho a imparcialidade de aconselhar ele nesse sentido. Você E montou um ecossistema, né, Danilo? eu digo o seguinte, eu montei um ecossistema 360. É isso mesmo. Por quê? Porque ainda dentro da consultoria eu trabalho com leilão de imóveis, mas a gente tem uma terceira empresa que está direcionada à mentoria e desenvolvimento de corretores. Então hoje eu trato com os corretores, eu trato como corretor, enquanto dono de imobiliária, e trato com o cliente sem a posição de corretor. Que legal, hein? Então ele me diz o que ele acha do corretor muitas das vezes, né? E eu colho as informações desses três pontos de vista para desenvolvê-los, entendeu? Então eu trago nas minhas mentorias o ponto de vista do que o cliente fala do corretor, mas ele não fala para o corretor, ele fala para mim, entendeu? Então, com isso, enriquece ambos os lados. Ao mesmo tempo, eu tenho a liberdade de, na consultoria, colocar o ponto de vista do corretor para o cliente. Para ele entender melhor esse corretor, para ele interagir melhor com ele, para que o objetivo dele seja alcançado, por exemplo, entendeu? Que legal. E aí eu acabo utilizando tudo isso também na minha imobiliária e pegando da minha própria experiência do dia a dia e tudo mais para fortalecer ambos os lados. Seja dizer para o corretor, cara, eu te entendo quando o cliente não vai. Um cliente dá um no-show, ele falta, literalmente, né? Pô, o que você pode fazer para que isso seja neutralizado, entendeu? Sim. Porque eu digo para os meus mentorandos que uma parte do meu tempo é em atendimento mesmo. Uma parte menor, eu confesso, bem menor. Por quê? Porque eu não quero perder esse tato, entendeu? Eu não quero me descolar dele nesse sentido. Então, quando eu digo para ele que ele tem que fazer algo, eu sei o quão difícil ele tem que fazer algo, literalmente, entendeu? Então, eu não me descolo dele nesse sentido. Então, eu estou atuante em vendas mesmo com tudo isso. E principalmente hoje que você está cuidando de uma house, você vive, você respira o mercado imobiliário, né? Não Exato. tem como. A gente sabe todos os gargalos, a dor, Exato. desde o começo até o final. A gente sabe todo o processo da venda, né? Ô, Exato. Danilo, eu achei muito interessante todo esse ecossistema que você montou, essa estratégia de facilitar cada vez mais o dia a dia do corretor de imóveis, né? Sim. E eu queria te perguntar, Danilo, qual que hoje é o core business principal, sim, da sua empresa? O que você mais atua hoje, além da imobiliária? Qual que é a empresa que está em foco mesmo, assim, que está em loco, que você consegue ver potencial, perspectiva? Você pode compartilhar conosco aí? Posso sim. Eu digo assim, não seria uma, né? São várias, né? Hoje eu faço parte do projeto. Múltiplo empreendedor, né, cara? O cara tem tudo, né? Hoje o que eu tenho, que eu enxergo de mais promissor, primeiro hoje a gente, como você mesmo já sabe, a gente faz parte do projeto da Miraus. Miraus é uma incorporadora focada em Minha Casa Minha Vida que está surgindo, né? Então hoje eu enxergo, principalmente com as mudanças recentes do governo, se abriu um leque de oportunidade nesse nicho, literalmente, para incorporadores e também para profissionais do mercado imobiliário. Então eu vejo aí a curto prazo um movimento muito promissor nesse segmento. Então esse é um ponto. Um outro ponto também que a gente pode falar para os corretores é abrir um ponto de vista a respeito de outros segmentos, né? Então, por exemplo, eu tenho... Mas eu tô falando de você mesmo. De Depois mim a gente mesmo? vai falar dos corretores. Tá bom.
Cara, hoje eu tenho atuação forte na Miraus. Na minha consultoria, apesar de ter todas essas possibilidades de segmento, seguramente a maior parte do meu tempo está em leilão de imóveis, né? Que legal. O leilão de imóveis tem demandado e tem demandado não só por ter dado certo por parte dos clientes, porém o negócio de consultoria em leilão de imóveis, ele é muito promissor em vários aspectos. Por que a entendeu? pergunta, Danilo? Foi intencional aqui. Ah, é? É até para a gente Legal. entrar nessa zona de convergência sua aqui. Show, legal. Hoje a gente sabe que o imóvel de leilão está em alta. Sim. E é alto e é uma rentabilidade muito boa. Sim, uma rentabilidade consideravelmente. Considerável. Hoje, eu sei que eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez ela vai ser não tão relevante, mas eu acredito que vai servir para o corretor aí, até para poder esclarecer, clarificar a mente de muitas pessoas, às vezes, essa dúvida. Sim. O imóvel de leilão hoje, o que você acha na questão do mercado imobiliário? É um dos ativos mais rentáveis que tem? Ó, o que eu vou dizer é até polêmico. Eu tenho certeza que ele é o ativo mais rentável que tem. Ele supera com certeza imóvel na planta, ele supera a construção para venda, que é um outro ativo que também tem uma boa rentabilidade. O imóvel de leilão não tem nenhum outro ativo que vai superar ele. Falando de números diretamente, eu tenho clientes com rentabilidade de 60% ao ano, até assim, 120% ao ano, entendeu? Hoje, na minha consultoria, para um cliente arrematar um imóvel e ter problemas e não rentabilizar muito, ele vai rentabilizar líquido no mínimo 25%. No mínimo, entendeu? Para vender rápido. Para vender rápido, para não rentabilizar muito, tô falando líquido no bolso dele, é algo em torno de 6 meses a 8 meses, ele ter 20% líquido no bolso dele. Então, comparado a isso, outros investimentos É legal. Eu vi algumas pessoas, até conhecidos próximos, comprando imóvel de leilão e saindo super bem, ganhando grana. Sim. Também vi outros que demorou receber, até para poder despejar a pessoa que estava ali no imóvel. Porque tem essa questão hoje. Mas hoje é mais fácil despejar. Existe esse gargalo ainda, não existe? Olha, eu penso o seguinte: tudo que você não fizer bem orientado tende a não ser tão produtivo, entendeu? Então, hoje é possível, por exemplo, você fazer uma arrematação no imóvel absolutamente de forma segura, entendeu? Hoje, a instituição do leilão, ela é uma das seguranças da economia como um todo. Porque a partir do momento em que você oferece um bem como garantia e isso não puder ser executado, você desestrutura as bases da garantia da economia, entendeu? Literalmente. Então, isso é algo muito sólido, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, entendeu? Esse é um ponto. Então, no que se refere a essa segurança jurídica, te oferece. E também a segurança jurídica garante, por exemplo, o despejo. Então, todas as pessoas que chegam também na consultoria com problemas relacionados a despejo, está muito ligado a não ter feito da maneira correta do que isso ser algo ruim ou não. Entendeu? Entendi. Então, a mesma coisa, você comprou um carro ruim. Você não pode falar mal de ter carro, entendeu? Foi o seu caso específico que deu um problema. E acontece, né? Nem tudo vai ser bom, né? Acontece. Danilo? E assim, óbvio, quando a gente fala de desocupação do imóvel em leilão, existe um intervalo de tempo razoável. Então, falando um português claro aqui, hoje, em torno de 1 a 3 meses, 4 meses é um tempo razoável. Qualquer coisa excedente a isso está muito ligado à imperícia de quem conduziu o processo e não em si o processo ser algo ruim. E quando a gente fala de investimento, por exemplo, em leilão, você arrematar um imóvel em leilão, seja para moradia, etc., a gente também tem que considerar um período. Né? Não é algo absolutamente de imediato, né? Como você comprasse um imóvel de terceiros, um imóvel usado à vista, entendeu? Então tem um processo do próprio leilão e depois tem um processo até que esse imóvel fica disponível para você. E esse prazo, você dá prazo na consultoria? Você fala esse tempo Sim. para a pessoa não ter dor de cabeça? Sim, sim. Então a gente faz esse alinhamento. Então, por exemplo, eu digo para o cliente, ó, esse imóvel ao qual você está pleiteando entrar, fazer a arrematação, com o que acontece na maioria das vezes é o objetivo de revenda, a gente define uma expectativa de prazo levando em consideração o processo do leilão, levando em consideração o tempo que demoraria para ele desabitar, né? Algum eventual prazo de eventual reforma e também com base na liquidez do imóvel.
Então, hoje eu sou avaliador perito judicial. A gente tem a condição de fazer a avaliação Estudo de mercado, e né? previsibilidade de liquidez, literalmente. Então, então tem imóveis que eu apresento na consultoria, que eu deixo a expectativa da pessoa ter o retorno, por exemplo, em 6 meses, e tem outros que eu tenho que falar que é 1 ano e meio, 2, por exemplo. Entendeu? Legal. Então, daí a gente Essa consegue transparência aferir. faz toda a diferença, né, Danilo? Faz, é um dos itens da consultoria. É, que legal. Ô, Danilo, e eu queria também entrar nesse aspecto também de leilão. A gente percebe assim, é uma rentabilidade muito boa, mas existe uma coisa também no imóvel de leilão, é a compra que vai fazer toda a diferença. Eu queria te perguntar, tem essa questão dos imóveis hoje, que a gente sabe que leilão é o imóvel mais rentável que tem, como você falou. Mas também tem os imóveis da Caixa de leilão. Eu acho que não sei quantos bilhões tinha a Caixa Econômica aí ano passado de imóveis que estavam em leilão. Qual que é hoje o lugar que o corretor consegue, com a sua consultoria, lógico, né? Porque eu acho que também ninguém vai fazer nada sozinho, Sim. fazer algo para poder ajudar os clientes a comprar o imóvel. O que que você indica, o que que você aconselha? Legal. Bom, lembrando que se o profissional ele tiver um cliente interessado em fazer essa arrematação, entrar nesse nicho, nós podemos atuar como parceria. Eu, por exemplo, sou credenciado da Caixa para atuar com todos os imóveis que ele tem, inclusive de vários outros bancos. Os imóveis da Caixa eles são os mais populares, mas vários outros bancos têm situações similares de repasse de imóveis retomados, por exemplo, de financiamento, tá? Bom, o corretor que ele deseja, por exemplo, segmentar um cliente dele, que muitas vezes é um cliente de confiança, um cliente de carteira nesse nicho, a recomendação é que ele procure um consultor. Eu sou uma opção, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque é um outro nicho de conhecimento. Então, por exemplo, eu estudo seguramente leilão de imóveis há 8 anos, né, para ter essa atuação hoje, né? E é um nicho que, apesar de ser um assunto difundido, são raras as pessoas que dominam os conhecimentos jurídicos e conhecimento mercadológico para formar uma consultoria e entregar uma solução para a pessoa. Tem que ter os dois lados. Tem que ter os dois lados. Eu modéstia à parte, digo que esse é o meu principal diferencial. Porque hoje, dentro da consultoria, eu tenho conhecimento jurídico, assim como muitos advogados têm. Não colocando demérito no trabalho de ninguém, assim como muita gente tem nesse sentido. Só que a gente consegue colocar o conhecimento mercadológico. Por quê? Porque vai ao encontro daquilo que você falou. Muitos dos imóveis que hoje a gente tem disponível para leilão, eles não valem a pena, entendeu? Por quê? Porque o processo dele vai encarecendo ele a ponto de, ao final, ele custar a mesma coisa ou até mais do que se você comprasse esse imóvel fora do leilão. Entendi. Ok? Passivo é muito grande, né? Exato. Tem muitas questões que podem fazer com que ele fique mais caro. Sem falar, por exemplo, uma coisa muito comum que existe no leilão, que é a avaliação errada. Então, por exemplo, imagina um imóvel que está avaliado no leilão por 1 milhão, está no leilão por 500 mil. Metade do preço. Então, quem olha, o leigo ou a pessoa que não tem conhecimento... É uma pegadinha, né? Não, a pessoa fala, nossa, olha que boa oportunidade. E na verdade não é. E quando a gente vai fazer, por exemplo, due diligence na avaliação do imóvel, eu descubro que o valor desse imóvel de mercado é 650 mil. É o valor que está no leilão. É o valor que está no leilão, entendeu? Então, muitas pessoas... Esse, por exemplo, é uma das frustrações de pessoas despreparadas que entram no leilão. Às vezes ele arremata o imóvel nessa conjuntura e quando ele vai ao mercado para realizar esse investimento, ele vê que não era aquilo que a expectativa inicial. Você sabe que o brasileiro em si, a gente é muito desprovido na questão cultural, a gente não tem muita história. Não estou falando mal do Brasil, porque eu nem quero infamar o Brasil. Sim. Mas eu vi uma reportagem que mexeu muito comigo, assim. O brasileiro, ele lê pouco, né, em vista de outros países de primeiro mundo. Sim. E eles também não procuram as pessoas certas da determinada área. Sim. Eu vi um arquiteto falando algo que falou assim, que hoje, para você fazer um planejamento aí para decorar um ambiente ou também para reformar um ambiente da sua casa, tem arquiteto hoje que cobra R$200 por cômodo, né? cômodo. Exatamente. Cara, é muito barato. R$200. muito barato, Isso aqui que ela dá nos R$200, na consultoria dela, ela coloca tudo que você precisa comprar. Sim. Questão de material de construção. Sim. Eu já reformei um apartamento, deu uma dor de cabeça. E ela falou assim, ó, tem muitas startups que estão vindo agora, de arquiteto, essas coisas, que é tão barato. E a mesma coisa, às vezes, uma consultoria, Exato. que ele pode pagar ali, não sei quanto que é o valor da sua consultoria, Sim. mas que vai ajudar e que vai funilar e que vai fazer o negócio ser assertivo, Exato. do que deixar, né, fazer por conta própria, não é, Danilo?
Eu concordo com você. Hoje na minha consultoria, até eu estava comentando com a minha esposa que eu tenho uma cliente que ela está na 7ª consultoria. Que toda decisão imobiliária, ela declaradamente, ela falou, cara, é muito mais barato eu pagar para você me orientar do que qualquer erro que eu possa ter no processo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, na minha consultoria a gente já pegou golpe. O casal ia receber um golpe e ia perder, sei lá, na faixa de R$200 mil, por exemplo, entendeu? Então, ou seja, o que eles investiram na consultoria é muito pequeno comparado ao prejuízo que poderia ter. E essa é a minha recomendação particular. Então, hoje, eu Danilo, particularmente, eu contrato mentorias e consultores em tudo que eu posso. Sim. Porque eu concluí que realmente é mais barato. Entendeu? Então, assim, o risco e a dor de cabeça é mais barato. Afiar o machado antes, pra cortar a árvore, né? Certo. Eu tenho clientes no segmento de leilão que já vinham de experiências ruins, né? E que hoje são toda a movimentação que eles vão fazer, investimento em leilão, passa pela nossa consultoria. Entendeu? Ô Danilo, a gente tem uma coisa que eu compactuo com você, dessa questão de ter várias empresas, de ter vários focos. É uma coisa que às vezes demanda muito nosso tempo, Verdade. gera muita ansiedade, gera muita coisa, não sei se com você, mas comigo gera às vezes. Uhum. E como que você lida com tudo isso? Com o seu tempo, você lida de cuidar das empresas, eu sei que você é casado, Sim, né? 2 filhos. 2 filhos. Como que você lida com tudo isso? E como que você desenvolve isso? E como que você faz a coisa acontecer? Cara, até dentro do programa de mentoria, eu tenho uma mentoria muito famosa que todos os corretores vão passar por essa matéria, pode-se dizer assim, que é produtividade, entendeu? Eu estudo produtividade também há muitos anos, né? Então, como que eu consigo? Essa é uma pergunta que eu ouço muito, né? Cara, como que você consegue dar conta de tudo isso, né? Então, primeiro é planejamento, priorização, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de automações. Então, muito do que eu faço... Processos, né? Processos e automações, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas perguntam, cara, como que você... Um exemplo trivial, né? Como que você consegue alimentar as redes sociais? Poxa, primeiro que eu terceirizo tudo que eu posso. Edição, conteúdo, etc. Outra que eu faço um post no Instagram, ele é postado automaticamente no Facebook, no Twitter e no TikTok, por exemplo, entendeu? Então, eu tenho automações tecnológicas para dar todas essas coisas. Um outro ponto também, como que eu posso dizer? Delega. Eu delego tudo que eu posso. Então, eu tenho uma assistente virtual, uma pessoa, então, ou seja, anúncio da imobiliária, não vai ser eu que vou fazer, entendeu? Eu delego para essa pessoa, entendeu? Parte de contabilidade, emissão de nota. Então, tudo que eu posso, eu delego também. O que eu costumo dizer para os corretores é o seguinte: a atividade que você está fazendo, se uma pessoa mais barata consegue fazer, que seja um estagiário de 20 anos, ou o seu sobrinho que está lá parado sem fazer nada em casa, seu filho que só fica no TikTok, essas coisas, cara, pega essa pessoa e delega essa função e fica com esse vácuo de tempo para você fazer outras coisas. E também o que eu costumo fazer é o planejamento e o conceito de Pareto, né, que é focar nas coisas que geram mais resultado. Então, hoje, as pessoas perguntam, poxa, como que você faz tanta coisa? O que eu costumo dizer é o seguinte, a maior parte das coisas eu não faço, entendeu? Eu foco nas coisas que vão gerar mais resultado e que vão trazer mais resultado financeiro para mim a curto prazo, por exemplo. Esse conceito de Pareto, ele funciona super bem mesmo. Potencializar o que tá dando resultado, né? Exatamente. Então, quem tá comigo no dia a dia sabe que, por exemplo, eu não me atenho muito a detalhes que vão tomar muito tempo, entendeu? Eu não aceito qualquer convite. Eu tenho restrição, por exemplo, em redes sociais de tempo, entendeu? Eu tenho um planejamento de logística muito grande. Então, por exemplo, hoje o lugar que eu trabalho é 2 minutos da minha casa, andando. Por quê? Porque eu fui morar num lugar propositalmente que tinha um cowork dentro do condomínio. Então hoje eu desço do meu apartamento e já estou no trabalho, literalmente. Então, enquanto as pessoas estão pegando o carro, ir para o trânsito, esse tipo de coisa, eu já estou no trabalho, literalmente. Isso faz toda a diferença, né, Lino? Muita diferença. E dentro desse conceito de produtividade, que para mim é um gap muito grande nos profissionais de mercado imobiliário, eu chamo a atenção para o seguinte. Comparando recentemente com uma mentoranda minha, a gente estimou que por dia ela investe 1 hora a mais. Eu invisto 1 hora a menos em deslocamento comparado a ela todos os dias, ok? Se você fizer uma conta, isso são 10 dias no ano. 10 dias no ano. Então, ou seja, eu tenho 10 dias a mais do que ela de trabalho no ano, entendeu? Então, tudo isso faz com que você consiga produzir mais em outros nichos de outra forma, entendeu? Sim.
E sobre questão de produtividade, é uma coisa que eu acho que é bem escassa no mercado imobiliário. Sim, Corretor, são poucos que exercem produtividade, que tem uma rotina diária, disciplina, sabe o que está fazendo. sim, Eu sempre ouvi falar que, principalmente de gestores, de diretores, né? Eles sempre falam, corretor não pode ficar ansioso, corretor sou não pode ansioso, né? ficar ocioso. Aham. Se ficar, já era. E Sim, é real mesmo, assim. Eu percebo que corretor, a grande maioria, eles não têm uma questão de dependência de caminhar sozinho. exatamente. Tem alguns que conseguem, performam, tem uns que são carreira solo, são autônomos, conseguem vender. O que que você aconselha esses caras a terem produtividade, a se tornarem, ter realmente, ser dono da sua própria vida, né? Sim, Cuidar da sim. sua própria vida. O que que você aconselha? Ó, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: se você não é dono do teu tempo, outras pessoas vão ser, entendeu? A partir do momento em que você planeja o que você vai fazer, esse é o primeiro passo, você decidir o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu sempre questiono os meus mentorandos, né? Falo, cara, o que que você decidiu fazer hoje? E o que que você não decidiu fazer hoje? Entendeu? Se você não decidiu nada, os eventos que vão acontecer no dia vão dizer para onde você vai durante o dia. E no final do dia você não vai chegar em lugar nenhum. E é natural que o corretor, ao final do dia, ele se pegue pensando muito mais no que ele deixou de fazer, no que ele produziu. Sim. Então, um exemplo claro é o seguinte: imagine um barco. Você está num porto A e você vai para o porto B. Então, se você tem uma meta de chegar no porto B, no meio do caminho vai existir vento, vai existir maré, vai existir uma série de coisas que vai jogar esse barco de um lado para o outro, mas você vai adequando as coisas para que você chegue no porto B. Se você sai para dar uma volta de barco, o vento vai te jogando, quando vai ver você está num lugar inesperado. Então, quando você começa um dia falando o seguinte: ó, eu vou fazer a coisa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e você segue nesse plano até o final do dia, vai acontecer gente que vai te chamar dali, você vai ter contratempo aqui. Talvez você não conclua tudo, mas você conclua pelo menos a maioria. Entendeu? Então, quando a gente falar de produtividade, comece planejando o seu dia, ok? O primeiro passo que eu costumo fazer é o planejar. Depois é o priorizar. Entendeu? Então você fala, se você tivesse que fazer, se você decidiu fazer 10 coisas, ok? E você só pode fazer 9. Pô, quais as 9 que você faria? Quais as 8 que você Quais são faria? as Quais as 7? prioridades, né? Exato. E aí você vai colocar a sua primeira energia nisso, ok? E vai tratar. Porque mesmo ao final do dia, se você não fez tudo, você fez o mais importante, ok? E depois a terceira pergunta é o seguinte: esse planejamento, essa priorização, o quanto isso está alinhado com a sua meta, com o porto B, que é aqui desse exemplo que a gente utilizou, né? Pô, isso vai ao encontro da sua meta? Pô, qual que é a sua meta? A minha meta é vender. Mesmo que não seja hiper específica a sua meta, tá. Poxa, isso de levar o cachorro no pet shop, isso de ligar para sua avó, isso de vai ao encontro da sua meta? Não, não dá. Então, o que que vai ao encontro da sua meta? Então, coloque isso e aí você tem a maior probabilidade de alcançar essa meta. Sobre a curadoria, como é que chama? Mentoria. Não, mas que você tem a empresa A correteria. correteria. Sobre a correteria, o que que você vê de a pergunta principal que as pessoas perguntam ali e qual que é o fator principal que você vê no corretor de não performar? Bom, o corretor é uma boa pergunta. Eu prometo te dizer algo que normalmente os corretores não ouvem em podcast, né? E também em outras orientações. Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta: o que a demanda que eu mais tenho na correteria? De pessoas que não são do mercado imobiliário, né? Tá muito ligado a processos. Que eu quero comprar um imóvel, por onde eu começo? Entendeu? Poxa, como é que funciona financiamento? Entendeu? Coisas desse tipo. Então, são dúvidas extremamente básicas, até de pessoas que você muito até me surpreendem. Então, em consultoria e na correteria, né, nas redes sociais, eu já me deparei com casais comprando imóveis acima de 10 milhões não conhecendo processos triviais de financiamento, entendeu? Que isso? Que é coisa assim que você fala, nossa, eu não esperava. Com 10 milhões já é um Com 10 nível de milhões, informação mais elevado, um nível né? de informação muito mais elevado, por exemplo. Então, a gente recebe muita falta de orientação básica. Então, o que eu costumo também recomendar nas minhas mentorias para os corretores é fazer uma aferição do conhecimento da pessoa.
né? Fala, poxa, você conhece a respeito de financiamento, de processo, de cartório, por exemplo. Cara, ninguém consegue entender processo de cartório. É um entendeu? bicho de sete cabeças para muita gente. E, inclusive, para os corretores, imagine para o cliente, entendeu? Então, eu tenho cliente que me pergunta na rede social, cara, estão falando aqui que eu tenho que pagar um imposto chamado ITBI, eu já comprei o imóvel, eu não tinha me planejado. Eu falei, cara, então vem aqui. Aí a gente faz essa explicação, literalmente. Isso seja no Instagram, principalmente no YouTube também vem. Agora vamos falar dos corretores, né? Quais são os principais gargalos dos corretores, posso dizer assim, né? Acho que é a sua pergunta. Os corretores, no meu ponto de vista, eles têm um erro muito grande de posicionamento, né? O mercado imobiliário, ele é composto por nichos e subnichos. E cada um desses nichos, eles têm uma determinada quantidade de intermediação e uma determinada remuneração por intermediação. Okay? Então, muitas das vezes o corretor ele se coloca em um nicho, numa situação em que existem poucas intermediações e a remuneração é baixa. Então, naturalmente, ele não prospera, apesar da qualidade dele, seja qual for. Entendeu? E Ele não dá match, às vezes, com o posicionamento dele. Ele não tem congruência. Como que o corretor vai ser alto padrão se ele não vive o alto padrão, se ele não tem realidade disso? Até eu digo o seguinte: vou dar um outro exemplo. Às vezes o corretor ele quer se posicionar no alto padrão, em uma determinada região. Só que naquela região existem pouquíssimas intermediações. Entendeu? Também, tem isso também. Pouquíssimas intermediações. Aí ele passa, por exemplo, 1 ano e meio sem fazer uma intermediação. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não acho errado o corretor que quer posicionar no alto padrão, Também não. de querer não ter essa mentalidade de alto padrão ainda. Ele pode se tornar, mas vai levar. Você concorda comigo que vai levar um tempo? O processo dele vai ser um pouco mais doloroso? Sim. E também, quando eu falo de posicionamento, eu vou algo adiante que é consciência de negócio. Entendeu? Então, poxa, o que você quer? Você quer estar no alto padrão ou você quer ganhar dinheiro? Entendeu? Porque são coisas diferentes, né? Então eu digo para você categoricamente, tem gente que é uma coisa que a gente já sabe. Tem gente que atua no Minha Casa Minha Vida que ganha mais que um corretor de alto padrão, seguramente. Conheço vários. Seguramente, entendeu? E além dele ter o volume maior, ele tem capilaridade, que é mais negócios acontecendo o tempo inteiro. Então, a pergunta que eu falo pro corretor é o seguinte... E previsibilidade, né? Previsibilidade. O que eu faço é o seguinte, cara, o que você quer para você? Você quer ser o corretor bonito do Instagram, que enche a boca para dizer, etc., mas que tenha a lucratividade comprometida, ou você quer dinheiro no teu bolso? Porque, no geral, todo mundo fala, não, eu quero dinheiro no bolso. Mas a verdade é que muitas das vezes o corretor, ele quer sim ter o status de dizer que trabalha alto padrão. Existe muita vaidade, né, Danilo? Exatamente, a palavra é vaidade. Tem corretor que tem a vaidade e tem corretor que quer o dinheiro, entendeu? Uma vez que você decida o seu posicionamento, você vai trabalhar para ele, entendeu? Simplesmente. Então, um erro tácito é esse erro de posicionamento e esse erro de negócio, entendeu? Do cara, às vezes, ele se colocar num posicionamento que não prospera. Tem nichos imobiliários que os negócios não acontecem, cara. Então, ele entra ali, passa muito tempo, compromete o caixa dele, entendeu? Vou trabalhar alto padrão no bairro X. Ele não faz uma pesquisa para entender quantos negócios existem naquele bairro. Aí ele fica 1 ano e meio sem fechar negócio, gasta toda a reserva dele. Aí quando vende mais para pagar a dívida que ficou para trás, entendeu? Sendo que talvez ele fosse mais próspero, atuando num lugar onde acontecesse mais negócios imobiliários, mesmo que a rentabilidade por negócio fosse menor, entendeu? Então, essa consciência de posicionamento e de negócio falta muito nos corretores de imóvel, muito mesmo. Um outro ponto também está diretamente ligado à produtividade. Entendeu? Muitos corretores, eles estão dentro de imobiliárias, houses, etc., porque eles não conseguem posicionar o negócio deles. Eles não conseguem darem um direcionamento à rotina mínima dele. Então ele precisa de um gerente chegar para ele e falar, pega essa lista aqui e liga. Faz isso daqui desse jeito. Porque ele não consegue definir uma estratégia autossuficiente nesse sentido. Entendeu? Então aí isso afeta a produtividade, né? Então eu sempre recomendo isso. Se você não consegue definir o que você vai fazer minimamente no dia, você tem um problema de produtividade sério, né? E o que eu costumo chamar a atenção também é o seguinte: existe uma coisa só em comum entre os corretores de super produtivos, os corretores prósperos e ricos dos pobres, entendeu? Que é as 24 horas do dia. Ponto. Então, assim, não adianta. Vocês tiveram o mesmo recurso. Falando para os dois, cara, vocês têm a mesma oportunidade, recurso, né? Você tem a mesma oportunidade. Então, a maneira com que você aproveita esse dia tá diretamente... forte, hein, Danilo? Você bem com pesado, esse corretor aí, hein?
Mas a gente ama os corretores, né? Eu também sou corretor, Sim, eu amo a minha profissão. eu amo também, cara. Mas, Danilo, você foi bem calibrado, cara. Eu acho que eu nunca tinha parado para poder olhar nessa ótica, que eu acho que tudo começa mesmo na estrutura, né? Na pavimentação do alicerce que você coloca ali. Então, o Sim. posicionamento fala de alicerce, né? De estrutura, né? Sim, sim, exatamente. Aí você soma um corretor que ele já se posicionou errado, ele já está num lugar onde não acontece muitas coisas e quando acontece é no VGV baixo, e ele é improdutivo. Ele não consegue caminhar no dia dele numa direção que vai levar ao encontro da venda, ao encontro da intermediação, por exemplo. Entendeu? Aí você soma uma coisa na outra, logo mais você tem um profissional em colapso financeiro, insatisfeito com a profissão, entendeu? Sim. E a gente percebe também que por isso que o turnover do mercado é muito grande, né? A pessoa não. Ela já começa errada, ela não vai conseguir se sustentar muito tempo, né? Com certeza, cara, com certeza. Eu costumo dizer que é o seguinte, o mercado imobiliário, ele é sedutor porque ele tem uma barreira de entrada relativamente pequena. Aliás, relativamente não, muito extremamente pequena. Qualquer pessoa, mesmo que em colapso financeiro, ela consegue adentrar nesse mercado, um crédito de estagiário e estar em condição de atendimento. Só que ele tem uma barreira extremamente alta de permanência, entendeu? Que passa pelo aspecto financeiro, da pessoa ter um capital para se manter durante um determinado período. Ela passa pela própria pessoa, porque não é todo mundo que é empreendedor. Não adianta, tem gente que tem mentalidade de CLTista, não tem nada de errado nisso. Você só está no lugar errado se você for corretor de imóvel, Sim. entendeu? Com relação à própria autoadministração, que isso passa por produtividade, passa por gestão financeira, tudo mais. Então tem gente que não tem isso, e aí soma-se um posicionamento errado. Então, ou seja, a mortalidade é próxima de 70%, por exemplo, no mercado imobiliário. Nos A Estados mortalidade, eu gostei. Tem É. a mortalidade. Então, O cara morre. ele morre. Então eu digo o seguinte: hoje, seguramente, dos corretores que estão entrando hoje no mercado, da fotografia que a gente tem hoje, daqui a 4 anos, mais de 70% já vai estar fora. 4 anos, entendeu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas eu vou te falar, cara, que eu percebo assim, às vezes é uma rotinha que o cara pega, é um ajuste que o cara muda que faz acontecer, cara. E às vezes, pela ignorância de não querer ouvir, o cara não consegue desenvolver. Eu sempre falo, a pessoa se torna ignorante quem não faz pergunta. Concordo com você. Eu concordo com você. E eu quero colocar um outro ponto de vista também, que, na minha opinião, principalmente fazendo mentoria aí com, eu acho que mais de centenas de corretores acompanhando, e eu confesso que eu sou muito observador, às vezes nas mentorias eu faço muito mais pergunta do que falo, né? O mercado imobiliário, ele tem algo que é o seguinte: muitas das pessoas, elas chegam e essa chegada dela representa um upgrade. Então, uma história muito comum que a gente costuma ouvir, né? A recepcionista do plantão, a recepcionista da imobiliária. Era uma moça que ganhava algo em torno de R$ 1.500. Aí convencem ela que ela pode ser corretora. Ela tem essa barreira de entrada pequena. E logo no começo, ela sofre uma venda. Então, a venda... Isso comigo já, sabia? Exato. Eu vou te falar isso aí, você vai entender. Mas qual que é a linha de raciocínio? Ela sofre essa venda e com pouco que ela fez, ela dobrou o padrão de vida dela. Ok? O que ela recebeu ali, ela recebeu em 6 meses o salário dela. E até mais, muitas das vezes, entendeu? Então, o que essa pessoa, se ela não tiver uma consciência, instintivamente, ela não tá nem aí para aprender. Por quê? Porque ela fala, cara, eu melhorei o meu padrão de vida sem aprender, pra E que é que eu muito vou fácil, aprender? né? É muito fácil, entendeu? Cara, E eu é porque sempre aprender dá Eu trabalho. sempre dou um exemplo clássico disso aí. Eu contratei uma menina, telemarketing, ganhava um salário mínimo. Sim, Na primeira semana ela veio trabalhar comigo. Eu era coordenador de um projeto ali no Ipiranga. Ela vendeu na primeira semana, sofreu a venda. Eu que fiz tudo pra ela. exato. Sabe o que aconteceu com ela? Ela era do Belém do Pará. Não vou falar nome aqui não, agora eu já falei, ela vai saber. Mas ela pegou esse valor, ela ganhou na época uns R$ 8.000 de comissão aí. Sim, Pegou esse valor em 15 dias trabalhando, né? Porque ela foi na primeira semana que ela vendeu e 7 dias depois do ato, sim. né? Ela em 15 dias trabalhando, ela pegou esse dinheiro e viajou, porque não sei quantos anos que ela não ia para Belém, na cidade dela. Ela Sim. torrou R$ 8.000 em um mês. Acredito, acredito. Torrou. Aí Aham. ela voltou e falou, Jefferson, me ajuda a vender outro. Aí eu olhei pra ela assim, e aí na segunda semana já tava pedindo dinheiro pra mim, pro transporte, que não tinha dinheiro, Acredito. né? E sabe qual que foi a taxa dela? A mortalidade, você falou, e um mês saiu. Um mês saiu.
Exato, cara. Então, e algumas pessoas, elas. Porque assim, você aprender e se desenvolver dá trabalho, Sim. é esforço financeiro e esforço de energia. Então, o indivíduo, conscientemente ou não, ele pensa, cara, eu não fiz nada e dobrei meu padrão de vida. Então, pra mim tá bom. Eu ganhava 1.500, agora na média eu tô ganhando 3.000, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, faz com que muita gente simplesmente não queira evoluir no mercado e só fique passando semana, dias, semanas, meses, tentando sofrer uma venda. Mas eu Entendeu? também tenho um exemplo disso, que no ecossistema animal mesmo, assim, no mundo, isso tá retógrafo aqui, mas a gente fala de ecossistema hoje de startup, mas na palavra certa é no mundo animal, né? No Aham, mundo, exatamente. Na é, savana. na savana, a gente percebe que o animal com a pança cheia, ele não caça. Ele é letárgico. É. Ele não Então, cansa. quanto mais você. Às vezes tem corretor que tem dois tipos de corretor. Tem um corretor que tá performando, ele quer performar mais. Mas tem corretor que performa, cara, que ele fica enrijecido. Exatamente. Ele fica Concordo. obeso, né? Concordo. Ele não cresce. Na minha experiência como gerente, de fato, demorou um tempo para eu entender que tem pessoas que só vão trabalhar quando já tiver no colapso financeiro. Entendeu? Quando do mais, ou você vai ter que ficar empurrando ela, ou ela simplesmente vai fingir que trabalha. Entendeu? Isso parece uma coisa irracional, é irracional, mas na prática é assim. Entendeu? Então tem uma classe de pessoas que são assim. Que é esse animal da barriga cheia que não vai caçar por hipótese nenhuma, entendeu? Então não adianta você empurrar ele, não adianta você empurrar. Chama falar animal, os caras ficam bravos. Mas é bom, né? É Você uma provoca. analogia, uma Eu acho que analogia. provocar é analogia mesmo, mas provocar, eu acho que tira a gente da zona de conforto, né? Sim, sim. Eu sou estimulado a cada dia a ter confronto, porque se eu não Sim, tenho um sim. confronto, e às vezes eu tenho um confronto até de próprio colaborador, de pessoas que às vezes trabalham comigo, de falar, Jeff, não tá errado isso, aquilo. Aí eu Sim, reconheço, não, cara, eu tô errado mesmo. Mudar. A gente precisa disso, cara. é verdade, Ser cara. humano sem confronto, sem constrangimento, cara, É não vai verdade. crescer. Concordo com você em todos os detalhes nessa observação. E Danilo, fala um pouquinho para mim hoje, qual que é o desafio hoje da House aí, dessa nova etapa aí que a gente tá junto lá, desse lançamento? Quais Aham. são as suas expectativas, né? Cara, minha expectativa, para quem pegou a conversa no meio e esqueceu o que a gente falou no começo, hoje eu faço toda a gestão comercial de uma incorporadora chamada Miraus, que está entrando no mercado, no segmento de Minha Casa Minha Vida, né? A expectativa é positiva por conta do contexto Eu acho que relacionado à ele Minha vai ser o Casa Minha top, hein, Vida. mano, lançamento ali, hein? Eu É, acho que vai explodir ali. sim. Acho que ele tem uma demanda reprimida ali, mano. Sim, eu concordo com você. Todas essas observações eu vim analisando já há alguns meses, né? É, a- Hoje o primeiro empreendimento da empresa está sendo lançado da maneira com que eu acredito que um lançamento deva ser. Feito um estudo de mercado, entendendo o potencial do mercado, entendendo o momento do mercado, né? Então, não lançar simplesmente por lançar, fazer um empreendimento simplesmente por fazer, entendeu? Fazer isso embasado em dados técnicos, né? O que Sim. falta a muitos incorporadores. Tem incorporador que, conversando com incorporadores, né, nessa vida, né, literalmente, você vê que tem incorporador que lança porque ele acha que. Com o feeling Porque ele dele, o acha. radar do dedo, né? Exatamente. Então, ou seja, o cara faz um empreendimento que não tem nada a ver com a demanda da região, único e exclusivamente pela percepção pessoal dele, né? Então, isso não existe mais. Mas a gente também é tendencioso a ter isso também. Eu, Sim, todos eu somos. percebo, cara, eu percebo quando eu entrei lá pela primeira vez, meu coração bateu mais forte, assim. Eu olhei ali, eu falei, cara, aqui tem pepita. Sei, aham. O corretor também tem esse feeling, já viu? Tem, tem, A gente tem tem. que confiar Aham, também no feeling nosso, saber tem, qual que é o tem. produto certo, qual que é o produto. Mas eu sei que também não se compara ter uma estratégia, uma inteligência Sim, por sim. detrás aí de dados, né? Sim, e hoje em dia, os dados, eles não são difíceis de acesso. Não é. Então você consegue entender qual que é a demanda imobiliária de uma determinada região, entendeu? Você consegue entender o potencial do terreno, viabilidade, essas coisas, né? Você consegue entender concorrência. Você fala, cara, tem 10 empreendimentos igual lançando em volta. Cara, você vai lançar mais um, entendeu? Sim, Para brigar virar esse oceano vermelho, né? sim. Essa briga toda, né? Então, ou seja, e existem muitas oportunidades. É uma questão de muitas vezes saber observar, entendeu? Então, a gente vê muito incorporador que fala, ó, incorporador X lançou, deu certo, eu vou lançar também, do lado, É. entendeu? E o mercado de São Paulo é competitivo, né, Danilo? O mercado de São Paulo, assim, com todo respeito aos demais profissionais do Brasil, é,
não. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente o mercado de todos os principais mercados, de todas as regiões do Brasil. Principalmente no período que eu fazia pesquisa imobiliária e também através dos meus mentorandos, né? Que tem mentorandos no Brasil inteiro. Cara, São Paulo é completamente fora de tudo que existe no Brasil, entendeu? Aqui realmente é um oceano vermelho muito agressivo. Então, pô, se a gente pegar a região do Jabaquara até a Consolação, cara, a maior concentração imobiliária, a maior concentração de creches, a maior concentração de movimentação de pessoas, intermediações imobiliárias, é algo assim, um oceano extremamente vermelho, com tubarões grandes de todos os tamanhos, com peixes pequenos, etc. Então é algo assim extremamente agressivo. Tanto que a gente tem um índice muito alto de mortalidade, né? De morte de imobiliárias que vêm de fora, né? Não é porque não é nada xenofóbico, posso dizer assim, né? Contra quem vem de fora. Isso é real que você falou. Eu Exato. conheço várias que chegou aqui foi enterrada. E foi enterrado. Por quê? Porque você chega num outro ritmo, chega com uma outra filosofia, e quando chega aqui, realmente é num nível de agressividade muito alto, entendeu? Seja por parte da concorrência, ou até mesmo por parte do cliente. Recentemente eu estava, por exemplo, fazendo uma consultoria em Presidente Prudente. Cara, é um outro mercado absolutamente diferente. A maneira como o cliente se porta é absolutamente diferente, entendeu? Diferente de outras regiões do país, entendeu? Aí muitas vezes o profissional ele vem pra cá achando instintivamente talvez que vai ser a mesma coisa e acaba E é igual o lançamento, né, cara? O lançamento de São Paulo, eu não conheço nenhum lançamento tão agressivo igual o de São Paulo. Exatamente. Cara, é um matando o outro para o outro sobreviver. É fazendo coisa que, cara, eu já vi cada coisa de lançamento que eu ficava chocado, cara. A gente tem, na minha opinião, né? No ponto de vista ético, a gente até evoluiu muito nos últimos anos. Mas mesmo ainda com. Eu vi grandes lançamentos em que eu não pudesse falar nada do ponto de vista ético, mesmo atuando várias empresas ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, uma extrema competitividade, cara. O cliente ele pode comprar com 10 imobiliárias diferentes o mesmo produto, muitas das vezes, entendeu? Então, a abordagem de cada. Então, nesse caso, o posicionamento dos corretores passa a ser mais agressivo, passa a ser mais intenso, entendeu? Com os clientes, entendeu? E também a gente tem um cliente muito mais agressivo e estudado com relação a várias outras regiões do país. Entendeu? Eu falo que o mercado imobiliário ele traz um molde para todos os corretores e para todos os profissionais de venda. Ele gera um profissional arisco, ele gera um profissional sagaz, sagaz, um cara competitivo, um cara. Cara, eu acho que quem vira corretor não bate bem da ideia. Com o não, tempo. realmente não dá para dizer que é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, cara. Exato. Porque com o tempo você vai percebendo que você tem que ter muita ética, tem que ter muito princípio, caráter, mas ao mesmo tempo, cara, te molda a você querer se tornar uma pessoa sagaz mesmo, cara. Exatamente. Eu falo isso porque eu já vi algumas coisas acontecer. Cara, se eu não tivesse um posicionamento ali, Exatamente. não iria acontecer. Eu tenho meus princípios cristãos, eu tenho tudo, mas eu vi gente me roubando várias vezes, cara. Você acredita nisso, Danilo? Acredito. Infelizmente, acredito. E incorporadora. Não tô falando mal aqui, cara, e nem querendo ser vítima, né? Sim. Mas eu já tive uns posicionamentos fortes, mano. Sim, eu concordo com você. Cara, exemplos, por exemplo, às vezes uma planilha de venda, né? Aí você fala, cara, se você bater, não dá o comissionamento prometido, entendeu? Você fala, pô, não, tá, você jogar o percentual não dá o comissionamento prometido. Muitas minúcias, muitos detalhes. Eu concordo com você. Ainda penso que eu vejo uma redução nisso, né? De coisas que aconteceram comigo no passado, não acontece com meus mentorandos hoje, por exemplo, né? Porque o cara você vai ensinando o cara, né? Vai ensinando o cara, né? o mercado também, entendeu? O mercado vai ficando mais esperto, então quem tem algumas práticas já não consegue ser próspero nessas iniciativas. E não sobrevive, entendeu? né? O mercado não ao mesmo sobrevive. tempo é grande, é pequeno, né? Exatamente. E é isso mesmo, ao mesmo tempo que o mercado é grande, é pequeno. Você vê, pô, a gente se conheceu há pouco tempo, mas numa pouca conversa a gente vê que a gente tem muitos amigos em comum. Muitos amigos em comum, entendeu? Então o mercado tá sempre se entrelaçando nesse sentido, apesar de ser gigantesco, entendeu? Literalmente. É isso mesmo. Isso aí. Danilo, muito bom conversar com você. Muito gostoso, cara. Você como eu falei aqui, clarifica muito a mente como professor, mentor, né? Eu vejo assim que quem tem facilidade na comunicação, de certa forma, destaca no mercado imobiliário, né? Clarifica, ajuda as pessoas. Então, essa mensagem que você carrega, ela é brilhante.
Queria que você deixasse as considerações aí finais aí para os corretores, nossos telespectadores, né? Um conselho, uma mensagem que está ardendo aí no seu coração, né? De perspectiva, o que você quiser falar, fique à vontade. Ah, cara, não me preparei para essa mensagem, né? Não tinha pensado nela. Poxa, para você que é corretor, que é profissional do mercado que tá assistindo a gente, primeiro que eu deixo uma mensagem de otimismo, entendeu? Eu acredito, estimulo, eu evangelizo a respeito dessa profissão. Falo, cara, é uma profissão que vale a pena, entendeu? Porém, ela não é para todo mundo, entendeu? Uma vez sendo para você, se dedique a ela. Hoje, o mercado imobiliário ele tem horizontes muito maiores do que a própria intermediação, entendeu? Então, só que você só vai acessar esses novos horizontes a partir do desenvolvimento, entendeu? Então, quanto tempo você estudou hoje, né? Então, só o fato de você chegar nesse ponto do podcast já é uma coisa positiva, né? Mas, poxa, quantos cursos você investiu, né? Quantos livros você leu? Então, é natural a gente, às vezes, em treinamentos, a oportunidade que eu tenho de falar com uma grande quantidade de corretores, perguntar diretamente, falar quem leu algum livro relacionado ao mercado imobiliário neste ano? Eita. Quem leu algum livro relacionado... Segura esse rojão, hein? Quem leu algum livro relacionado ao mercado imobiliário na vida? Entendeu? Então, como que você quer ter alta produtividade? Como que você quer alçar voos maiores sem o desenvolvimento? Entendeu? Então, Nem a questão de um livro, né? Também um artigo, um e-book. Um artigo, um vídeo de... Um vídeo, exatamente, entendeu? Então, assim, por exemplo, os principais nomes de conteúdo hoje no mercado imobiliário, muitas das vezes eu pergunto para corretores, quanto tempo você é corretor? Poxa, eu sou corretor há X anos, você já ouviu falar do fulano? Não, nunca ouvi falar do fulano, nunca ouvi falar do Deltrano, etc. Entendeu? Então, ou seja, são pessoas que estão, de alguma maneira, mesmo que você discorde ou não, pense diferente ou não, trazendo conteúdos nesse sentido, proporcionando desenvolvimento, e a maior parte dos corretores nunca nem ouviu falar o nome. Tem duas coisas que eu acho perigoso. Tem cara que é obeso cerebral, que aprende muito conteúdo, mas não pratica. Concordo. Mas tem um cara também que tá na zona de conforto, que não vai atrás de nada. Exato, não vai atrás de nada. E é impossível, você não vai conseguir a excelência profissional sem o desenvolvimento técnico e a experiência. A experiência você consegue simplesmente trabalhando. E o conhecimento técnico é você parando um pouco por dia. Eu não estou falando de muito tempo. 20 minutos por dia que você fala, eu vou aprender alguma coisa sobre imóvel, já vai mudar a sua realidade. Há 10 anos, eu tomei para mim o seguinte, todos os dias eu vou aprender ao menos uma coisa a respeito do mercado imobiliário. Então hoje me permitiu ter atuação em várias áreas diferentes, entendeu? Consegue entrar e sair em todas as áreas. Todas as áreas diferentes, entendeu? Literalmente. É o que eu falo hoje, eu falo isso com o objetivo de aguçar as pessoas. Por favor, não me entenda como arrogante. Não é. Eu tenho pessoas que me pagam para saber o que eu acho a respeito de uma decisão dela. Entendeu? Mas não é. Videoconferência com eu na minha casa. Mas não é, Danilo. Ô, Danilo, tem coisas que eu falo, cara, o conhecimento, ele é tudo na vida da pessoa. Quanto mais você conhece, quanto mais você domina, né, você vai crescer, não tem como, é inevitável. Sim. O cara não pode ter nada, mas se ele tiver conhecimento, isso Exatamente. é a chave para mudar de vida. É a chave. Ele pode cair, mas é a certeza que ele vai se levantar. Vai se Se levantar. ele tiver o conhecimento, entendeu? Então eu valorizo muito isso. E você tem que preocupar com o conhecimento. Então eu quero deixar também uma mensagem aí, quero abençoar seu dia aí, Deus abençoe seu dia, que você prospere cada dia mais, corretor. Sim. E nos deixa de seguir. Eu sei que você está seguindo aí, mas manda esse vídeo pros amigos aí, coloca no grupo aí da imobiliária, ou coloca no grupo aí da incorporadora. A gente não fala de nada, nem de uma incorporadora aqui. A gente está sempre cuidando, prezando para não atrapalhar ninguém. Mas a gente, imparcialidade, a gente está querendo propagar essa mensagem aí e agregar valor na sua vida. Eu tenho certeza que alguns insights aqui você pegou, você absorveu e tenta pegar esses insights, não coloca só na teoria, coloca na prática, porque quem pratica vai ter resultado. Concordo. Eu tenho uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, fala assim que a fé sem obras é morta. Exatamente. Então você tem que ter obra, né? Que obra é a execução, você tem que executar, não adianta nada você falar que você é caridoso, generoso, você não ajuda ninguém. Sim. Então é isso. Legal. Deus abençoe, tudo de bom para vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.